Olá, galerinha do nono ano, tudo bom, meus amores? Então, meus amores, a tia teve, né, ontem e hoje um problema aí com a nossa internet, que vocês já estão sabendo, e por conta disso a tia tá tendo que fazer uma gravação, tá? Das nossas aulas aí para finalizar o capítulo 9, que vai cair na nossa avaliação a partir da outra semana, ok? Esse capítulo 9 aqui, a tia dividiu em 3 partes, tá? Então, hoje, na nossa aula do dia 9, nós vamos falar da terceira e última parte, falando aí, né, da questão do processo do espaço econômico do continente asiático, ok? Então, vamos lá falar um pouquinho da China, né? A gente até falou já em alguns capítulos anteriores um pouquinho, tá? O processo de globalização... Dois fatores influenciaram, tá? O processo de crescimento econômico da China. O primeiro deles, tá? Foi com a morte do líder comunista Mao Tse-tung, né? Que a gente sabe que ele trouxe um grande desenvolvimento econômico, né? Norteou a questão ideológica, política e econômica da China, tá? Quando ele morreu, o seu sucessor, tá? Deng Xiaoping, ele, na verdade, trouxe profundas modificações internas, modernizou a agricultura, modernizou a indústria, a ciência, a tecnologia, a defesa nacional, tá? Tratou também de criar alguns benefícios na questão da educação e investimentos internos. Então, com isso, tá? A China conseguiu aí um grande destaque na questão econômica. Um outro fator, tá? Foi a entrada do país na OMC em 2001, tá bom? A China, atualmente, galerinha, continua sendo politicamente socialista, porém, ela tem uma economia de mercado capitalista, ou seja, ela não é completamente fechada, né, na sua ideologia socialista. Não, ela segue a política socialista, porém, segue uma política de mercado aí capitalista, ok? Por isso é que é chamado de um regime, tá? Um país socialista de mercado. O que é um país socialista de mercado? É um país socialista que adota na sua doutrina econômica características capitalistas, ok? Bom, outra coisa interessante também. O projeto de industrialização foi influenciado, tá? Pela abundante mão de obra que tem na China, né? A China é um país pequeno, então, em detrimento disso, a gente vai ter um índice populacional, né? Uma população demográfica muito grande, ok? Então, esse excedente de mão de obra, ele vai ser utilizado no setor industrial, tá? E um outro setor também, um outro fator importante, é a presença de matéria-prima e fontes de energia, como o carvão, tá? E o petróleo, ok? Bom, vamos lá dar continuidade aqui. A China conta com importantes indústrias petrolíferas, siderúrgicas, mecânicas, químicas e têxteis. Atualmente fabrica bens de consumo para exportação. Ela é rica em recursos minerais, tá? Como o carvão, o petróleo, o tungstênio, o antimônio, o estanho, manganês, mercúrio, fosfato, cobre, ferro, bauxita, níquel, urânio, sal, chumbo e zinco. É por isso que, às vezes, a gente se depara, vira e mexe, né, com acidentes que acontecem, né, de desmoronamento de várias pessoas, trabalhadores que trabalham nas escavações, né, de minério na China, ok? Bom, vamos lá, galerinha, dando continuidade aqui. Outra coisa importante que a gente vai destacar da China também é que ela é um dos maiores exportadores do mundo, ok? A que se deve a isso? Principalmente, tá? Que ela vai ter grandes somas de investimentos, a questão da globalização, que vai acelerar a sua economia, né? E esse processo de países que não possuem uma tecnologia tão avançada de procurar comprar esses produtos, né, tecnológicos da China, tá? A entrada do país na Organização Mundial do Comércio, a OMC, igual a gente acabou de falar, ok? E o que acontece com os produtos chineses? São produtos que acabam tendo uma facilidade de venda no comércio, por quê?
Porque eles são mais competitivos, entendeu? Eles levam menos tempo na produção. Os produtos são planejados, né, a longo prazo, ou seja, existe toda uma estruturação, uma logística para poder fazer esse produto, tá? Tem baixo custo, abundância de mão de obra, investimento em infraestrutura, educação e tecnologia. Então, todos esses fatores, né, faz com que a China consiga produzir uma grande quantidade de produtos, né, em grande escala, tá? Levando-se em consideração um baixo investimento, né? Devido a todos esses fatores aí que a gente falou, ok? Bom, galerinha, por causa, né, do seu acelerado crescimento econômico, como a gente acabou de falar, ele é o maior exportador de produtos, né, de tecnológico, principalmente do mundo. A China está para enfrentar grandes desafios, né, a partir da metade aí do século que a gente está vivendo. Que desafios são esses? Primeiro, no setor energético, tá? A China não terá condições de fornecer energia para suas indústrias. É por isso que hoje em dia a maior parte, né, dos cientistas, técnicos, né, que fazem investimento em tecnologia da China procuram tipos de energia, né, que pode ser renovável, que eles podem utilizar, que seja uma energia limpa, sem ser uma energia que não é renovável, né, que vá utilizar algum recurso natural não renovável. A questão da desigualdade social, tá? Devido aí ao aumento, né, da população, a quantidade de pessoas vivendo no mesmo espaço público comum, entendeu? Então, isso acaba trazendo desigualdade social. Guerra comercial. Por que guerra comercial, professora? Porque desde quando teve a eleição, né, de Donald Trump em 2016, os Estados Unidos, ele é o maior concorrente internacional da China, tá? Então, essa guerra comercial entre os Estados Unidos e entre o Japão para ver quem é o maior produtor, o melhor produtor, certo? Faz com que haja aí essa guerra comercial. Êxodo rural, ou seja, uma grande quantidade, né, de pessoas que saem da zona rural e vão para as cidades, né, em busca aí de melhores condições de trabalho nas indústrias. Por último, os direitos humanos, né? Ou seja, a comunidade internacional dos direitos humanos tem feito graves críticas a respeito dos direitos humanos. Isso por quê? Porque muitas condições de trabalho na China são condições subhumanas. Os salários são muito baixos, né? Com o autoritarismo do governo, muitos se tornam perseguidos políticos, recebem tratamento rígido, né? E alguns são até condenados à prisão ou à morte aí, ok? Bom, galerinha, dando continuidade, vamos falar um pouquinho agora da Ásia Central, tá? A Ásia Central, né, ela possui aí uma riqueza de recursos, certo? Os países da Ásia Central, na sua maioria, se tornaram repúblicas soviéticas desde a década de 20 a 30, tá? Porém, quando houve a dissolução da União Soviética em 91, muitos desses países se tornaram independentes e passaram por dificuldades agravadas com o fim do investimento russo em suas economias, tá? Então, uma vez perdendo, né, todo esse investimento russo, né, que trazia nesses pequenos países que eram repúblicas soviéticas, eles vão passar por uma dificuldade econômica grande, ok? Bom, o setor industrial é o de beneficiamento dos recursos extraídos da natureza, tá? Temos aí como destaque as indústrias têxteis e de processamento de alimentos e também metalúrgicas, tá? A economia do Cazaquistão é a maior da Ásia Central, geralmente devido à sua abundância de recursos naturais, que são o petróleo e os minerais metálicos, ok? Vamos lá, nono ano. Finalizando, né, que já falta só um pouquinho. A gente destaca aqui algumas informações principais, né, da economia de alguns países da Ásia, como o Tajiquistão, que foi prejudicado por conflitos entre o governo, né, e a oposição dos primeiros anos da sua independência.
a economia do Quirguistão, que está voltada ao setor primário da economia, né, como a criação de gado e a agricultura, o Turcomequistão, que é o maior produtor de casulos de bicho da seda da Ásia Central, tá? E olha que coisa interessante, essa parte aqui a tia vai destacar bem. Visando uma melhor integração econômica regional, o Cazaquistão, Quirguistão, o Belarus, a Armênia, a Rússia uniram-se em uma organização internacional da União Econômica da Eurásia, que instaurou a livre circulação de mercadorias e serviços e capital e trabalho entre todos os países membros. Ou seja, é um tipo de bloco econômico. Assim como nós temos o Mercosul, temos o euro, né? Temos a ALCA e tudo mais, alguns países que compõem a Eurásia também se uniram para poder fortalecer a sua economia, ok? Bom, nono ano, para a gente poder sinalizar aí, né, e finalizar o nosso conteúdo do capítulo que a gente está trabalhando, nós vamos falar um pouquinho da Ásia Setentrional, que hoje enfrenta desafios para o seu desenvolvimento, ok? Né? A Ásia Setentrional, ela vai englobar praticamente, na sua totalidade, a região da Rússia, tá? Que é conhecida como a Sibéria. Os recursos minerais nessa região são abundantes, como o carvão, o petróleo, o gás, o minério de ferro, o ouro, o diamante. A agricultura, ela é muito produtiva, tá? São cultivados trigo, centeio, cevada e aveia, porém, né, ela vai ter problemas aí, né? O maior problema enfrentado aí pela Ásia Setentrional são as dificuldades climáticas, né, que a Ásia vai ter devido ao frio muito extremo, a imigração e o crescimento populacional lento, tá? Ou seja, a maior parte da população não migra e não mora, né? Não gosta de morar lá devido às dificuldades climáticas de um frio muito extenso, tá? Então, isso vai dificultar o desenvolvimento da economia. Por quê? Porque não vai ter mão de obra e mercado consumidor para as indústrias. Então, esses fatores, ó, a questão climática, a falta de imigração para o crescimento populacional, consequentemente, falta de mão de obra e mercado consumidor são os maiores desafios para o desenvolvimento da Ásia Setentrional, ok? Nono ano, façam as atividades que a tia deixou marcada lá no nosso gabarito, tá? Página 62, que a tia deixou para fazer. Página 63, ok? Vai até aqui a página, ó, 66, tá bom? A tia deixou lá o gabarito já disponível para você. Estudem, que semana que vem tem a nossa revisão, tá bom? Beijo, nono ano.